time de criação e time de manutenção. Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto, consultor e trainer pela Agile School. Se você tem interesse em algum produto ou serviço da Agile School, entre lá, agileschool.com.br, cursos novos chegando, se conecte com a gente também nas redes sociais. Vamos lá, pessoas. Time de manutenção e time de criação. Essa não é uma verdade absoluta dentro do universo ágil, mas nós temos sim certos princípios, certos valores que são aqui utilizados e que nos empurram, nos levam a uma certa dinâmica de organização de equipes. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, em equipes principalmente de software, na qual nós temos a criação do produto acontecendo num certo momento, num certo período, num certo núcleo de pessoas, e depois a correção daquilo que é feito, a correção daquele mesmo produto, a manutenção desse produto, é feita por uma outra equipe, um outro grupo de pessoas, talvez até num momento concomitante, num momento enquanto esse time está fazendo, está criando, o outro time está corrigindo. E essa dinâmica, gente, na agilidade, ela não é uma verdade absoluta, que isso não exista, pode ter momentos muito específicos, né, cenários, contextos específicos e que isso possa fazer sim sentido. Mas em geral, nós não temos essa dinâmica na agilidade. E por quê, gente? Por que que então nós não privilegiamos essa dinâmica organizacional, né? Time de criação e time de manutenção. Nós fazemos tudo isso numa única unidade, tá? Isso tudo esse princípio nos remete, né, nos leva para o princípio de tudo, de todos os conceitos ágeis aqui, que vem da década de 80, com um paper chamado The New Product Development Game, lá do Takeuchi e Nonaka. Esse foi um paper que foi seminal, ele foi algo que embasou, algo que influenciou toda uma geração ali de especialistas que depois acabaram sendo ali os signatários do Manifesto Ágil. Mas o que esse paper nos fala é que, baseado nas pesquisas das empresas, dos líderes de vários segmentos, principalmente da indústria, eles acabaram vendo que uma melhor disposição dos indivíduos, das pessoas, dos times, era fazer com que uma unidade de pessoas, um grupo, um núcleo de pessoas se tornasse responsável pela criação do produto com o máximo de autonomia possível e com a mínima dependência, integração externa. Então foi daí que nasceu o conceito do time multifuncional, do que depois passou a ser o Scrum, do conceito de squad, que é muito hoje visto em várias empresas. Então foi desse paper, foi desse estudo que nasceu esse conceito. E qual que é o princípio que está por trás aqui, gente? É de nós deixarmos um grupo de pessoas que daí está comprometido uns com os outros aqui em resolver um certo problema, em ser responsável dentro daquele grupo, somente daquele grupo, o máximo possível, ser responsáveis pela entrega de valor. Pessoal, recado rápido para você que quer se especializar aqui na sua carreira de produto. Nós temos nos próximos dias os treinamentos PSPO e PSPO-A, ambos treinamentos oficiais da Scrum.org. Então, se você está começando agora como Product Owner ou quer fazer uma transição de carreira, treinamento PSPO é aquele que vai te dar uma base do Framework Scrum, principalmente sobre o papel do Product Owner e tudo que envolve a sua atuação. Agora, se você já atua como Product Owner e quer se especializar ainda mais, treinamento PSPO-A, PSPO Advanced, treinamento que vai falar mais sobre técnicas e práticas na gestão de produto. Ambos os treinamentos eles são da Scrum.org e eles te capacitam, eles te dão a chance de prestar as provas de certificação PSPO-1 e PSPO-2. Se você quiser saber mais sobre isso, agileschool.com.br. Quando nós fazemos uma dinâmica na qual nós temos dois grupos separados, um que só cria e um que só faz a manutenção, então você já acaba quebrando um pouco com esse princípio. Você faz com que agora dois grupos estejam responsáveis pela geração de valor, porque no fim das contas você precisa desses times, dessas equipes trabalhando também em conjunto. E aí você tem, né, uma certa dificuldade agora em, por exemplo, comunicação, porque o conhecimento está no time que fez
E aí o time que faz a manutenção precisa muitas vezes fazer aqui um jogo aqui duplo, uma conversa, uma integração muito forte, né? Acaba que o time que fez vai ter muito mais compreensão e capacidade de fazer a manutenção, mas a manutenção está com uma outra equipe. Então isso acaba dando ali ou criando um universo de baixa eficiência organizacional. Você vai ter um alto acoplamento, né? uma alta dependência entre times. E aí você tem uma baixa eficiência organizacional, a maneira como você organiza indivíduos e equipes. E o segundo princípio que está por trás aqui é da própria responsabilidade sobre o trabalho. Tem uma frase do Thomas Sowell que eu gosto muito, né? O Thomas Sowell, que é um economista e filósofo político, e ele fala o seguinte, ó: é difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. E aqui é interessante, o Thomas Sowell está direcionando um pouco dessa reflexão aos políticos, por exemplo, que muitas vezes tomam decisões, mas que não pagam o preço se essas decisões estão certas ou erradas. Então, nesse caso, qual que é a dinâmica do time ágil que nós estamos privilegiando aqui? Se eu faço algo, mas eu não sou responsabilizado se aquilo dá certo ou errado, por quê? Eu vou ter uma outra equipe que vai corrigir o meu trabalho. Então, parte-se do princípio que eu vou fazer com um pouco mais de, não diria desleixo, assim, mas sem tanta atenção assim, né? Agora, se eu mesmo quem faço sou responsabilizado também pela manutenção, por exemplo, se eu fizer algo errado eu mesmo corrijo, aí muito provavelmente o meu apreço, né? Muito provavelmente a minha dedicação para aquela criação ela vai ser diferenciada. Isso aconteceu comigo na prática, gente. Eu trabalhava numa equipe na qual... E aí a gente consegue ver isso dentro do time se você tem a separação muito forte entre desenvolvedor e QA, e o analista de qualidade. Se você tem essa diferenciação muito forte, o que pode acontecer é esse tipo de responsabilidade meio que desassociada, né? Eu construo, eu sou o desenvolvedor, e quem cuida da qualidade é o QA. Então, muitas vezes, aquilo que eu faço, ele vai com um pouco mais de desleixo. E aí, o QA é que sofre lá e que vai ter... E aí, você fica nesse vai e volta. Já viram equipes que não saem da fase ali de qualidade? Porque fica um vai e volta de faz, corrige, faz, corrige, faz, corrige. E, na minha experiência pessoal, o que aconteceu? O time em que eu estava, eu era desenvolvedor, e o time em que eu estava, o nosso QA, que era muito competente, ele foi para uma outra equipe, ele foi até ser Scrum Master nessa outra equipe. Então, de uma hora para outra, nós ficamos sem QA no nosso time. E o que aconteceu foi que, ao invés de a nossa qualidade de produto diminuir, porque provavelmente essa seria a conclusão, né? Já que eu não tenho mais QA naquela equipe, aquela equipe vai fazer agora um produto de baixa qualidade. Foi o inverso. A gente passou a ter um produto de maior qualidade. E como que você me responde isso? Sabe por quê? Porque agora os desenvolvedores eles estavam responsáveis pela qualidade, não tinha QA. Se nós colocássemos algo em produção, se nós entregássemos algo ao cliente que não tivesse qualidade, aí nós estaríamos responsáveis como um time sobre aquilo. Então, os próprios desenvolvedores eles passaram a ter muito mais apreço, muito mais atenção à qualidade a partir de então. Então, você percebe que não somente aqui o que está em jogo... Não é simplesmente a efetividade, a eficiência organizacional, quando você tem essa separação em equipes, mas até também os incentivos que você coloca no jogo ao fazer essa separação de quem faz, quem cria e quem dá manutenção, você acaba desassociando responsabilidades aqui e trazendo talvez incentivos incorretos para esse jogo. Ok? Então, por isso que times ágeis geralmente estão numa disposição de eu crio, eu também sou responsável por fazer a manutenção daquilo. Tá? Então, esse é um princípio ágil que a gente acaba aplicando na disposição, na organização dos indivíduos, dos times, das pessoas. Beleza? Essa então foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima e até mais. Valeu!